Boa tarde, meus irmãos. Hoje é um dia muito especial. É uma quinta-feira, dia do nosso estudo bíblico, do nosso encontro semanal. Ainda, infelizmente, não é presencial, mas nós estamos nas nossas casas, nos nossos lares, mas juntos, unidos em coração. E como habitualmente, vamos continuar lendo o livro do Levítico, no capítulo 16, do versículo 15 até o versículo 28. Levítico, capítulo 16, do versículo 15 até o versículo 28. E a palavra do Senhor diz assim: Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. Aspergi-lo-ás no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões. E de todos os seus pecados, da mesma sorte, fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer a propiciação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Depois, Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no seu santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo, e porá as suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar, e aquele que tiver levado o bode, emissário levará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne e o seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Bom, meus irmãos, o livro do Levítico, nós percebemos e chama muito a nossa atenção, porque o tema principal, como o nome já sugere, são as leis. Né? E fala-se muito em sacrifício no livro do Levítico. O tempo inteiro fala em sacrifício de animais, sacrifício de bode, sacrifício de carneiro, sacrifício do novilho, das aves, sacrifícios, morte. E eu sei que isso às vezes incomoda a gente, né? A gente fica pensando às vezes, mas nossa, mas que coisa, que
Por que sacrificar animais inocentes? Por que matar os bichinhos? Mas que maldade! Na verdade, meus irmãos, o tema central do livro do Levítico é o amor de Deus buscando soluções. O amor de Deus buscando soluções. Deus está sempre numa constante buscando soluções para os problemas que o homem cria. Nós sabemos, como a palavra de Deus nos diz, que por intermédio do pecado do homem, do primeiro homem, do Adão, entrou o pecado no mundo. E a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. E Deus tem demonstrado ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios, um amor tão grande, tão incondicional pela sua criatura, pelo gênero humano, que Deus está sempre buscando uma solução, uma alternativa para que o ser humano não precise morrer. Então, na verdade, cada vez que nós vemos aqui um animal sendo sacrificado, né? Cada vez que nós vemos aqui a morte sendo apresentada, é preciso que nós entendamos que essa morte é consequência do pecado do homem. E por que então morrem os animais? É a forma, é a compensação que Deus criou para que o homem não precisasse morrer. É Deus sempre buscando uma alternativa para que a nossa vida seja poupada, apesar do nosso pecado, apesar do nosso erro. No texto que nós lemos, né, aqui no capítulo 16 do livro do Levítico, vai falar sobre, né, o título que é dado a esse texto é de sacrifício pelo povo, né? O sacrifício pelo povo. Aqui nós vamos ver, meus irmãos, que o amor de Deus se manifesta de uma maneira tão intensa, né, que todos os anos era necessário que fosse oferecido um sacrifício pelos pecados do povo, né? E essa festa, né? Esse dia, essa celebração, vamos dizer assim, vamos chamar de festa, né? Essa celebração era chamada de Yom Kippur. Então, neste dia, um animal era sacrificado em nome do perdão dos pecados do povo. Mas o que acontecia? Esse sacrifício tinha uma validade, uma data de validade. Ele durava um ano. Né? Então, no final daquele ano, né, era necessário que outro animal fosse sacrificado, porque ao longo daquele ano, novos pecados eram cometidos. E aí um novo sacrifício era necessário. Uma nova vida era ceifada. A vida de um animal para poupar a vida de um ser humano. É sempre essa a lógica, é sempre assim que a coisa acontece. E aí, meus irmãos, eu comecei dizendo que esse dia é um dia muito especial, é uma quinta especial, porque a quinta dentro da Semana Santa, ou seja, da semana em que celebra, em que se festeja a Páscoa do Senhor, né? Então é a nossa quinta. Mas o tema principal desse dia é o sacrifício de Jesus. O sacrifício que Jesus fez por nós. E por quê? Jesus morre na cruz para quê? Para que nenhuma vida humana seja ceifada e que nenhum animal mais precise morrer. Porque a morte de Jesus ela se torna suficiente. Então ninguém mais precisa morrer. Nem ser humano e nem animal.
Porque quando nós recebemos Jesus na nossa vida, no nosso coração, ele se torna o nosso Senhor e Mestre, e nós somos participantes com ele, como diz o apóstolo Paulo, na morte dele e na ressurreição dele também. Então, o receber Jesus no coração, ou aceitar Jesus, como os irmãos preferirem dizer, chamar, quando eu procedo dessa maneira, eu me torno que participante com Jesus na sua morte, né? Eu sou parceiro dele. Eu assumo que ele morreu a minha morte. Aquela morte dele foi suficiente. Então a morte que eu deveria morrer pelos pecados que eu cometi e cometo, Jesus já morreu por mim. Mas quando ele ressuscita, eu também me torno participante com ele na sua ressurreição, né? Então, assim, o salário do pecado, ou aquilo que o pecado exige, que a lei exige, é satisfeito. Como a gente conhece bem aquele hino que nós costumamos cantar, né, no domingo de ceia, né? Ó que precioso sangue, né? Sacrificial, pois apaga de nossa alma todo o mal, né? E uma outra estrofe que diz: ó que precioso sangue, fala-nos de paz. Tudo quanto a lei exige, satisfaz. Por que que tudo quanto a lei exige, esse sangue satisfaz? Porque a lei exige sangue e morte. Então o sangue de Jesus satisfaz a lei. Ele satisfaz a lei e torna-se então suficiente para que nós não precisemos morrer. Então, a partir da morte de Jesus, nós estamos perdoados, né? Então, o que nós temos que guardar no nosso coração, a certeza que nós temos que ter no nosso coração, é que nós estamos perdoados. Nós não podemos, não devemos, em hipótese alguma, carregar nenhuma espécie de culpa no nosso coração. Nós estamos livres da culpa, livres do medo, livres de todo pecado, livres de tudo mais. Porque nós estamos livres da culpa. Libertos nós somos, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Então, o livro do Levítico é isso. É uma das manifestações do amor intenso de Deus, né? O amor intenso de Deus, o amor imenso de Deus, que nos ama incondicionalmente, que dá o seu Filho, depois de ter buscado sempre uma alternativa na vida e no sacrifício de animais, agora oferece o seu Filho, o seu próprio Filho, em favor nosso, para que nós não precisemos morrer. Então que Deus nos abençoe, que tanto hoje, o restante deste dia, o dia de amanhã, sejam dias de profunda meditação e oração, para que nós possamos abraçar, entender, nós não vamos conseguir entender, mas nós possamos assumir na nossa vida e no nosso coração a grandeza deste amor, a grandeza desse sacrifício que Jesus Cristo fez por nós quando morreu na cruz do Calvário para que os nossos pecados fossem perdoados. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus possa ter falado ao nosso coração e que nós saiamos daqui edificados, fortalecidos no poder do Santo Espírito de Deus. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te agradecemos, Santo Deus, pela tua presença entre nós. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o teu Espírito, o teu Santo Espírito nos dá paz. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque grande é o amor que tu tens demonstrado por nós, a ponto de entregar o teu Filho Jesus Cristo como sacrifício único e suficiente para o perdão dos nossos pecados. Ó Deus, ajuda-nos nestes dias, Senhor, de quarentena, de quaresma, de meditação, de reflexão. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a grandeza do teu amor, da tua graça e da tua misericórdia. O amor, ó Deus, com que tu nos tem amado de maneira incondicional. Dá-nos, ó Deus, a tua paz, cuida de nós, dá alívio e tranquilidade ao nosso coração. Atende-nos, ó Deus,
nós te oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, abençoe e guarde a todos nós e as nossas famílias, e que Ele tenha falado ao nosso coração nessa tarde.